Nosso propósito hoje era contar um pouco a história dessa obra, contar um pouco dos desafios que representa a tradução do Novo Testamento e abrir para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, a gente faz nessa sequência, se vocês estiverem de acordo. Bom, hoje é um dia assim, de muita alegria para nós, porque, para contar a história desse livro, nós temos hoje uma pessoa aqui que fez parte dessa história, Nestor Mazzotti. Na época era o presidente da Federação Espírita Brasileira, e essa tradução foi um convite dele à minha pessoa, ele que convidou, que pediu se eu poderia fazer essa tradução, e por conta desse convite, de todo o apoio da Federação Espírita Brasileira e desse entrosamento espiritual no trabalho, que parte dessa obra já foi concluída. Nós temos aqui nessa primeira edição a metade do trabalho e pretendemos no ano que vem, no congresso, e que se comemora o 150 Congresso Espírita Brasileiro da Federação Espírita Brasileira, onde se comemora 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pretende lançar a segunda edição, revista, corrigida e ampliada, aí sim, com todos os 27 livros que compõem o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Como que surgiu esse livro? Qual foi a demanda? A Federação Espírita, na época, trabalhava com uma série de materiais de orientação ao estudo da mediunidade, estudo do Evangelho, estudo sistematizado da doutrina espírita, e, via de regra, nesse material da Federação Espírita Brasileira, sempre citava-se versículos do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos. E, enquanto o trabalho estava um trabalho interno, aqueles que organizavam as apostilas utilizavam as traduções que eles tinham mais intimidade, que eles confiavam mais. Quando o trabalho da Federação Espírita Brasileira passou a ser traduzido para outras línguas, e esse material começou a ser oferecido para espíritas de outros países, surgiu então o grande debate sobre qual tradução do Novo Testamento seria utilizado no material da Federação Espírita Brasileira. Ora, não é uma discussão pequena, porque nós sabemos que toda tradução ela tem as suas virtudes e tem as suas deficiências. Não existe nenhuma tradução que seja completa, nem perfeita. Toda tradução ela apresenta algumas lacunas, muitas decorrentes da opção feita pelo tradutor. Nós vamos falar sobre isso aqui. Quando você faz uma opção, na verdade, você está renunciando a outros caminhos. Quando você adota uma perspectiva, uma tradução que atenda a determinado público, você está abrindo mão de outro. Não tem como atender a todos ao mesmo tempo. Mas a Federação Espírita Brasileira adotar uma tradução significa que ela, pelo menos implicitamente, estaria transmitindo a mensagem de que aquela tradução adotada era uma tradução confiável, uma tradução que não comprometia a credibilidade da Federação Espírita Brasileira. Então, nós tínhamos aqui uma questão de credibilidade. Qual tradução a FEB iria apoiar? Qual tradução ela utilizaria no seu material, em português? Mas vamos pensar, ainda que fôssemos extremamente bem-sucedidos na escolha de uma tradução em português. Quando você fosse passar esse material para o inglês, qual tradução seria utilizada? Então, a escolha começa a ficar complexa, porque você tem que escolher uma tradução em português, uma tradução em francês, uma boa tradução em inglês, uma boa tradução em alemão, em holandês, e assim por diante. Porque o trabalho de tradução dos livros, na gestão do Nestor, assumiu uma dimensão muito grande.
A maior parte das obras de Kardec, todas as obras de Kardec, na verdade, e muitas obras de Chico Xavier já estavam sendo traduzidas para muitos idiomas. E uma divulgação enorme do Espiritismo e um crescimento enorme do Espiritismo no exterior, que nós estamos presenciando. Então, diante dessas questões, nós tivemos uma reunião na sala da presidência, em Brasília, em que participaram Nestor, como presidente da FEB, uma diretora da FEB, que era Marta Antunes, uma diretora da União Espírita Mineira, Ruth Salgado, e o então presidente da União Espírita Mineira, Honório Abreu, que foi com quem eu aprendi a estudar o Evangelho. Ele dirigia o Grupo Espírita Emmanuel, onde eu cheguei com 15 anos de idade. Lá eu tomei o meu primeiro contato com o Evangelho à luz da doutrina espírita, e lá pude aprender as primeiras lições mesmo dessa longa trajetória. E estávamos presentes nessa reunião, conversamos longamente sobre as traduções, as virtudes de cada uma delas, e eu gostaria de fazer um pequeno resumo, bem ligeiro mesmo, da avaliação das traduções. Bom, uma das coisas que nós conversamos e constatamos nessa reunião é que, na maior parte, os projetos de tradução da Bíblia para o português, eles não são projetos originariamente nascidos no Brasil. Esse é um ponto importante. Na maioria, são projetos nascidos em outros países, concluídos em outros países e, posteriormente, traduzidos para o português do Brasil. Nós não tínhamos disponível, agora já há projetos nascidos no Brasil, pensados e executados originariamente pela primeira vez no Brasil. Já há vários projetos, por exemplo, a tradução da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a tradução da CNBB. Mas, na época, nós tínhamos João Ferreira de Almeida, que é a tradução mais conhecida por conta do trabalho da Sociedade Bíblica Brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil, que integra a chamada União das Sociedades Bíblicas. Só que o João Ferreira de Almeida, e muita gente se espanta quando a gente diz isso, ele desencarnou em 1680. E quando nós abrimos a tradução do João Ferreira de Almeida, é um português parecido com o Pero Vaz de Caminha, com a carta de Pero Vaz de Caminha. De modo que o trabalho que foi feito em 1949, na década de 50, de atualização da tradução do João Ferreira de Almeida, é um trabalho novo. Trabalho novo, porque a maioria dos manuscritos gregos do Novo Testamento foram descobertos no final do século XIX, início do século XX. Então, nós temos aqui uma questão de avanço científico mesmo, descoberta de documentos gregos do Novo Testamento, que alterou a pesquisa bíblica no mundo. Nós tivemos um outro fato que provocou talvez o maior impacto na pesquisa bíblica de todos os tempos, que foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947, de modo que a tradução João Ferreira de Almeida, chamada Revista e Corrigida, ou João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada, é um trabalho novo. Tem muito pouco do trabalho original do João Ferreira de Almeida em 1670. É claro, não é? Porque era um português arcaico, ele fez baseado em outros manuscritos, era um outro trabalho, foi feito um trabalho novo. Nós tínhamos, por exemplo, Bíblia na linguagem de hoje, não é? que são projetos nascidos nos Estados Unidos, e aqui é importante a gente frisar isso, né? Nós estamos apenas descrevendo, nós não estamos julgando ninguém, nem nenhum povo, ninguém, pelo amor de Deus, só estamos descrevendo. Na Europa, nós temos um nível cultural que é diferente dos Estados Unidos, nós sabemos disso.
O nível cultural na Europa é muito maior. O padrão cultural europeu é totalmente diferente. Nos Estados Unidos, embora nós tenhamos talvez as maiores universidades do mundo e talvez os maiores pesquisadores do mundo, no geral, o povo não tem um nível cultural similar ao povo europeu. Eu digo na média geral. Eu me recordo de uma experiência pessoal nos Estados Unidos, onde um rapaz que veio nos atender perguntou: você é o quê? Eu falei: nós somos brasileiros. Eu falei: Brasil, vocês vieram de carro para cá? A gente falou: não foi de carro porque é um pouco longe. Não é? Mas o Brasil fica na América do Sul, mas ele não sabia muito o que é a América do Norte, a América do Sul. Ele não tinha noção do mapa mundi. E aí a gente começou a ter esse contato e perceber o que é a cultura geral americana. Em vista disso, surgiu nos Estados Unidos um projeto chamado Nova Versão Internacional. A NVI, né, em inglês, New International Version, e para o Brasil, o projeto foi traduzido para o português, que é a Nova Versão Internacional, onde eles tentavam simplificar a linguagem. Então, você fazia uma tradução querendo comunicar numa linguagem um pouco mais popular. A Nova Versão Internacional, ela foi um pouco tímida nessa iniciativa. Ela não queria manter aquela linguagem culta, mas também não queria uma linguagem totalmente popular. Então, ela ficou no meio do caminho. Era uma linguagem mais acessível ao povo, mas não tão popular. E isso teve uma grande repercussão no Brasil, porque nós sabemos das carências sociais no Brasil, das dificuldades socioeconômicas, do nível cultural, da própria igreja evangélica, que tem muitos fiéis nessa faixa socioeconômica que precisavam ter acesso à Bíblia. Então, é um trabalho muito importante. Nós precisamos entender a importância desse trabalho e valorizar isso. Era levar a Bíblia ao povo, para que o povo pudesse ler a Bíblia. Eu vejo isso com muito respeito, porque Ian Rus foi queimado em Constanza, porque ele queria que o povo tivesse acesso à Bíblia, né? Ele, Jerônimo de Praga. Então, algumas pessoas morreram, porque defendiam a ideia de que uma tradução tinha que estar na mão do povo, né? E hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais ser queimado, né? Nem morrer, porque Kardec já fez o trabalho lá com Ian Rus, Jerônimo de Praga e outros, né? Então, isso tem que ser muito bem-vindo. Nós temos que valorizar essas iniciativas, mas essas iniciativas apresentam problemas. Qual que é o problema? Toda tradução, toda, apresenta uma margem de interpretação. Quer dizer, essa ideia de que, quando eu vou traduzir, eu vou pegar uma palavra no idioma e passar para outro, isso não existe, né? Porque as palavras não coincidem. E, muitas vezes, no original, você tem expressões idiomáticas, fora outros problemas sérios. Então, toda tradução tem uma margem de subjetividade. Quando você faz uma tradução na linguagem atual, a margem de subjetividade multiplica por 5. Então, essas traduções, elas são interpretações. Elas estão preocupadas em comunicar o sentido que o tradutor percebeu, né? Porque elas justificam assim: não, nós temos que transmitir o sentido. Mas qual o sentido? O sentido que o tradutor e aquele conjunto de pessoas que estão apoiando aquele trabalho enxergam. É a visão deles, dos textos bíblicos. E ali eles traduzem e muitas vezes não esclarecem o leitor que não se trata do texto original. Trata-se de uma tradução, mas o que acontece? O leitor toma aquele texto, é ensinado para aquele público que o texto é a palavra de Deus, então aquela tradução passa a ser a palavra de Deus.
como se Deus tivesse traduzido e interpretado a Bíblia para o português dos dias de hoje. Afinal, Deus é brasileiro, Ele pode fazer isso. Então, isso não é explicado. Em algumas delas, nós encontramos fatos curiosos. Por exemplo, no Velho Testamento, alguém procurando um espírita. É uma coisa curiosa. Porque aí nós temos que mudar a data da fundação da Federação Espírita Brasileira. Já no Velho Testamento havia Federação Espírita Brasileira, Espiritismo. É complicado. Isso e N outras coisas. Esse é o problema das traduções na linguagem de hoje. No caso da NVI, ficou no meio do caminho. Depois, nos Estados Unidos, o que eles perceberam? Que o meio do caminho não estava atendendo. Então falaram: querem saber? Nós vamos fazer na linguagem de hoje mesmo. Linguagem popular. E fizeram as chamadas NTL. Nova tradução na linguagem de hoje. NTLH. E aí veio para o Brasil aquelas traduções em que você pega, por exemplo, o versículo de Paulo, onde ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando você vai ler a tradução dessa frase, são 5 frases. E numa linguagem coloquial. A linguagem das ruas. A tradução aumenta consideravelmente, porque ela é uma tradução explicativa. Então, você passa a ter 40%, 50% de frases a mais do que o original. Bom, qual a vantagem de um trabalho desse? A vantagem é que você fala com aquelas camadas socialmente mais desfavorecidas. Aí, realmente, você tem acesso aos mais desfavorecidos, economicamente, socialmente, culturalmente. Isso é verdade. Torna-se totalmente acessível a eles. A desvantagem é que o tradutor vira autor da Bíblia. Então, ele vira um coautor. Ele vai traduzir o Evangelho de João, é como se ele estivesse reescrevendo o Evangelho de João. E muitas vezes as frases que são acrescentadas são mais numerosas do que o texto oficial. Então, ele é o coautor principal. O João Evangelista fica em segundo plano. É como se o evangelista fosse um ajudante dele e o tradutor passa a ser o autor principal. Não pode ser isso não pode ser desconsiderado. Esse problema dessas traduções não pode ser desconsiderado. E aí nós começamos a pensar: não seria melhor educar o povo? Não seria melhor educar o povo? E eu me recordo de uma frase de Bezerra de Menezes. Bezerra diz assim: o espiritismo é simples, mas não é vulgar. E isso vindo do médico dos pobres, que nós sabemos a história de Bezerra de Menezes, e o comprometimento dele com as classes mais desfavorecidas no Rio de Janeiro. Mas a preocupação do Dr. Bezerra era de educar o povo, e o Chico não se cansava de falar: o espiritismo precisa educar as massas, o espiritismo precisa esclarecer o povo, precisa ir ao povo para ajudá-lo. Daí nós tínhamos a sombra do abacateiro, o evangelho à sombra do abacateiro, as peregrinações aos bairros pobres, onde o Chico abria o evangelho segundo o espiritismo. Lia e depois explicava. Então não tinha uma tradução do evangelho segundo o espiritismo na linguagem de hoje. Ele abria o texto original, o texto mais próximo do original, uma tradução mais próxima do original, e explicava, educava. Então, isso nos leva a pensar se o acesso
deva ser feito através da tradução ou através de um processo amplo de educação da massa. Porque você perde muito nesse tipo de tradução. Paralelo a isso, nós tínhamos outros projetos. Por exemplo, Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino. O que aconteceu com a Bíblia de Jerusalém? Quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, a humanidade presenciou estarrecida talvez o maior escândalo científico de todos os tempos. Porque os textos foram descobertos em 1947, só foram integralmente publicados em 97. Depois de tanta confusão, integrante da comissão de pesquisadores começou a publicar livro fantasioso, afirmando coisas que não eram verdade. Depois foi excluído da comissão, caiu no ridículo, porque ele criou coisas para vender livro e ganhar dinheiro mesmo, falando que nada do que Jesus tinha dito era verdade, e depois acabou publicando um livro dizendo que os manuscritos do Mar Morto falavam de um chá alucinógeno, que era o que os cristãos tomavam. E a dica estava naquele líquido que deram para Jesus a beber, que era um alucinógeno. Cada coisa. Quando ele publicou esse livro, foi a derrocada dele, aí ele foi realmente ridicularizado internacionalmente, e ele mesmo destruiu sua própria carreira. Então, a gente vê o quanto que esses assuntos precisam ser vistos com muito cuidado, precisam ser estudados com muito cuidado, para que a gente não compre gato por lebre. Mas o que os manuscritos do Mar Morto revelaram? Revelaram muitos aspectos culturais do primeiro século do cristianismo. Quando a Igreja Católica percebeu que o primeiro século do cristianismo estava sendo aberto, a cultura judaica, como eles viviam, que é aquilo que Kardec fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que para se entenderem certas palavras e certos ensinos de Jesus, é preciso entender o estado atual dos costumes do povo judeu na época. Foi isso que os manuscritos proporcionaram. Então, a Igreja Católica, percebendo que aquilo teria um impacto na pesquisa bíblica, convocou uma série de estudiosos e pediu para que fosse feita a tradução Bíblia de Jerusalém. Era já um preparo, talvez temendo o que poderia ser divulgado, fizeram, que é uma tradução excelente, digo de passagem, mas é um projeto francês. A Bíblia de Jerusalém é um projeto francês, e os franceses são muito bons realmente, muito cuidadosos, fizeram um grande projeto, e reuniu-se aqui no Brasil uma outra comissão e traduziu o trabalho francês para o português. Não é um projeto originário do Brasil. A Bíblia do Peregrino é de um gigante da pesquisa bíblica, já desencarnado, chamado Alonso Shekel, um espanhol, que tem também um grande dicionário bíblico de hebraico, fez a tradução da Bíblia, colocou notas explicativas, que são grandes notas, e esse trabalho foi traduzido para o português, mas também não era originário do Brasil. Então, quase nada nós tínhamos de um projeto nascido no Brasil. Até porque o Brasil não possuía a tradição de estudo bíblico como os outros países. Hoje tem. É incrível isso. Quando nós começamos a fazer essa tradução, isso já tem um tempo, que nós demoramos 3 anos para fazer, já se passaram 3 anos do lançamento, que foi em 2010. Então, nós já temos 6 anos. O cenário da pesquisa bíblica no Brasil mudou completamente. Completamente. Hoje nós temos brasileiros ocupando lugares em universidades, inclusive no Instituto, no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, sendo respeitados como grandes pesquisadores bíblicos brasileiros. No sul do país, por exemplo, Rio Grande do Sul, temos um grande seminário de teologia,
e que forma e exporta grandes teólogos e estudiosos da Bíblia. Então, o cenário mudou completamente. Agora nós estamos vendo dicionários, material de interpretação, livros escritos por pesquisadores brasileiros, e agora é o exterior que está comprando livro do Brasil. Olha que interessante, né? Mudou o cenário. Mas na época que nós fomos fazer a tradução, esse era o cenário. Pouca coisa pensada para o Brasil, a partir do Brasil. Eram projetos estrangeiros traduzidos para o português. Quando nós aceitamos o convite do Nestor para poder fazer a tradução, nós tínhamos que optar, seguindo uma classificação científica que está na obra do Humberto Eco. Humberto Eco diz o seguinte, para simplificar: você tem dois tipos de tradução. Uma, aquela que está comprometida com o texto original. Então, ela quer reproduzir o mais fiel possível o texto original. E o leitor? O leitor, coitado. O leitor que se esforce. Ele vai ter que se adaptar. E aquela tradução que está comprometida com o leitor da língua de chegada. Então, ele não se importa em sacrificar o texto original para que o texto seja compreensível ao leitor para quem ele está fazendo a tradução. Então, a opção era o seguinte: nós tínhamos o texto do Novo Testamento em grego. Eu seria fiel ao texto em grego ou faria uma tradução para que um brasileiro, uma pessoa simples, de cultura mediana, pudesse entender? Qual a opção? Se eu fizesse num português mais simples e claro, qualquer pessoa poderia entender, mas aí eu teria que sacrificar o texto grego, o original, a língua original. Ou eu seria fiel ao texto original, criando algumas dificuldades para o leitor. Então, nós tivemos que fazer uma opção dolorosa. A opção era: já existe muita tradução no Brasil, já tem tradução na linguagem de hoje, já tem tradução que facilitou a vida de todo mundo. Então, nós precisamos fazer um trabalho. Para justificar esse trabalho, ele tem que acrescentar algo. Tem que acrescentar algo novo. E quando nós fomos examinar, então, as traduções, o que nós percebemos? Que a lacuna era exatamente essa: uma Bíblia comprometida em levar o leitor até a época de Jesus. Então, a gente queria transportar o leitor ao tempo de Jesus, para que ele pudesse saborear aspectos do texto original, da cultura original, ainda que ele tomasse alguns sustos, mas que ele tivesse acesso ao texto original. E quando eu digo isso, é por quê? Porque o texto original é complicado? Não. O texto original não é complicado para quem vivia na época de Jesus. Qualquer pescador da Galileia entendia tudo que Jesus estava falando. Não é? Qualquer um entendia. Acontece que os pescadores da Galileia falavam aramaico. E hoje são poucos os brasileiros que falam. Jesus dava exemplo da cultura deles. A nossa cultura está distanciada 2000 anos da cultura de Jesus. Então, o problema é com Jesus ou é com a gente? É com a gente. O problema é que a nossa cultura está distanciada. Tem um abismo entre a nossa cultura e a cultura na qual Jesus viveu e ensinou. Era preciso criar uma ponte, um acesso, para que o leitor de hoje pudesse chegar lá. Então, foi essa a opção. Nós queríamos fazer uma tradução para recuperar o texto original. Ok. Mas se fosse só a tradução, ia ficar difícil.
Então, nós pensamos no seguinte: vamos criar notas de pé de página, explicando tudo. Explicando, abrindo a caixa preta. Porque quando um tradutor realiza o seu trabalho, você abre a tradução, o texto está ali traduzido, está pronto. Ele não te dá acesso às escolhas que ele fez. Como que ele traduziu? E são coisas simples, que eu vou dar um exemplo aqui, simples, bem simples. Por exemplo, a palavra logos, início do Evangelho de João. No princípio era, no texto grego está, logos. Artigo definido masculino, logos, palavra masculina. Então, no princípio, a maioria das traduções colocava, era o logos. Ok. Como é que eu vou traduzir? No princípio era a palavra. Logos é igual palavra? Palavra é feminino, logos é masculino. Como é que faz? Será que o termo português palavra exprime bem o termo logos? Olha a dificuldade. Que um grego que lia logos, ele entendia. João escreveu em Éfeso, uma cidade grega. Qualquer pessoa que lia aquilo, via logos, entendia. Mas e nós brasileiros? 2000 anos depois. Então, se eu traduzisse por palavra, eu ia ter que mudar o gênero, todas as ocorrências de logo, tinha que passar tudo do masculino para o feminino. Eu preciso encontrar uma palavra em português masculina para traduzir logos e que tenha um sentido de logos. Então colocamos verbo. Algumas traduções já utilizavam isso. No princípio era o verbo. Bom, aula de português, segunda série do primário. Verbo ser como verbo de ligação. Quando eu digo assim, fulano é médico. Fulano era inteligente. Está certo, não está? Eu estou ligando um sujeito a um predicado, não é isso que a gente aprendeu? Okay. Agora, quando eu digo assim, no princípio era o verbo, era o quê? Todas as traduções fazem isso. Está lá no grego o verbo ser. Mas eu posso traduzir como verbo de ligação? No princípio era o verbo era o quê? O que ele era? É como se eu dissesse assim, ó, em 1964, o Nestor era. Vocês vão ficar esperando eu completar a frase. Por quê? Porque se eu uso o verbo ser como verbo de ligação, ele pede um predicado. Só que o verbo ser pode ser utilizado substituindo o verbo existir. Existia, ou havia, haver no sentido de existir. E é exatamente esse o sentido do texto grego. No princípio, o que o João está querendo dizer? No princípio da criação, existia, estava lá, havia quem? O verbo. Então, nós traduzimos assim, no princípio havia o verbo. Havia o verbo. Ele existia, ele estava lá. No princípio, ele estava lá. É simples, né? O início do Evangelho de João, vocês imaginam, estou no primeiro versículo, imagina os outros. Isso é só o começo. No princípio havia o verbo. Eu falei, ninguém vai entender.
A pessoa vai pegar a tradução dela e falar, no princípio era o verbo. Vai abrir a tradução aqui, no princípio havia o verbo, fala, no princípio era a palavra, né? No princípio era a palavra. Aí abre a tradução aqui, está, no princípio havia o verbo. Fala, não tem. Entendeu? Esse Haroldo está adulterando a Bíblia. Não nessa encarnação. Nessa, mas não. Então, o que nós resolvemos? Notas de rodapé. Então, há uma nota no verbo haver e há uma nota no substantivo logos. Aí a gente explica. Explica tudo. Que é possível explicar num curto espaço. E o acesso que a gente tem. Imaginando que, ao longo das edições, essas notas serão aperfeiçoadas, aumentadas, cada vez mais aprimoradas. Por quê? Porque a nossa ideia era fazer uma tradução aberta, uma obra aberta. Uma obra em que as pessoas pudessem criticar, pudessem fazer sugestões, pudessem questionar. Uma obra possível de ser aprimorada. Porque, por exemplo, para você aprimorar a Bíblia de Jerusalém, só se você tiver 70 médiuns, porque a maioria já desencarnou, dos tradutores. Então você vai pedir para eles mudarem? Para eles aprimorarem? Não tem como. Então esse era o desafio, a gente tinha que fazer uma obra aberta. Aberta e com notas. Porque aí a pessoa vai abrir no Evangelho de João, vai perceber lá a nota, vai falar, olha, então está explicando, é o verbo ser aqui está no sentido de existir, nós tivemos que explicar isso. E aí ele vai entender por que ele fez aquela opção. Tem uma nota explicando logos, aí nós vamos falar os sentidos da palavra logos, o que ela significava na Grécia, o que significava entre os judeus, etc, etc, etc. E dizer por que nós traduzimos por verbo. E assim, várias palavras do Novo Testamento nós fomos colocando notas. Surgiu essa ideia, foi o primeiro vislumbre que a gente teve. Então, eu teria uma tradução com notas, onde as pessoas poderiam... Se a pessoa falasse, eu não concordei com essa tradução dele, não. Para mim não é verbo, é palavra. Pronto, põe lá a palavra. Pelo menos tem a nota. Então, eu abria os caminhos. Era como se você... Imaginem um artesão, alguém que está fazendo um tapete. Quando você olha o tapete pronto, você fala, mas que tapete maravilhoso, mas como é que ele fez isso? O que nós resolvemos fazer? Abrir a sala, para que as pessoas vissem como que o tapete foi construído. E se elas quisessem adotar um outro caminho, elas agora têm material, têm elemento para adotar. Tem elemento para adotar. Então, esse era um ponto fundamental. Dar opções para o leitor escolher. E, para que a gente realizasse essas notas, nós precisaríamos utilizar dicionários. Dicionários de grego. Porque aí tem uma coisa muito curiosa, gente, muito curiosa. Às vezes, eu vou citar um caso aqui engraçado. Meu professor de grego na Universidade Federal de Minas Gerais, ele é pós-doutor em grego, na França, que é, de fato, o país onde, pelo menos na época em que eu estudei, os maiores especialistas, as maiores gramáticas, o melhor dicionário, etc. Ele foi para uma reunião, ele é um pouco mais velho, né, o Jacinto, e ele tinha um filho adolescente. E ele foi para uma reunião de pais na escola. Sentou na cadeira, está lá o Jacinto, considerado um dos maiores especialistas em grego da América Latina. E a professora falou assim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas escola vem do grego.
E aí o professor já abaixou a cabeça e falou: vem bomba. E significa casa da alegria. Bom, acontece que a palavra escola vem do grego scholé, que é ficar à toa. Do descansar, do ficar à toa. Por quê? Porque para o grego o conhecimento vem da contemplação. Então você tem que se afastar das atividades, ficar em contemplação, daí teoria. Teoreo, em grego, é contemplar. Teoria é o que você tira da contemplação. E scholé é o lugar que você fica à toa, contemplando para aprender. Essa é a lógica grega. E ela me surgiu com casa da alegria, e o professor ficou calado, né? Depois alguém falou para ela: olha, você simplesmente está dando um significado de grego para o maior especialista em grego da América Latina, está sentado aqui, é pai de um aluno seu, né? A pergunta é: da onde ela tirou isso? Da onde ela tirou esse significado? E isso acontece em livros de pessoas que comentam a Bíblia. Eu não vou citar, inclusive no meio espírita, eu não vou citar nome para não me comprometer. Então a pessoa diz assim: essa palavra em grego significa isso. Ok. Qual dicionário você consultou? A pessoa não cita. Não dá referência. Percebem? Porque eu estava traduzindo o Novo Testamento, eu não estava fazendo um dicionário. O trabalho de um dicionário é um trabalho sério. Porque quando alguém está construindo um dicionário e ele diz que uma palavra significa isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que te provar, através de outros textos, que aquela palavra significa aquilo que ele está dizendo. Ele tem que citar textos da literatura antiga, onde aquela palavra ocorre naquele sentido. Por isso que em todo dicionário, você pega lá o Ais, o dicionário Aurélio, ele fala, pega uma palavra lá, ele dá a definição, depois dá exemplos de literatura onde a palavra ocorre com aquele sentido. É a prova de que aquela palavra é utilizada com aquele sentido na literatura e na linguagem do país. Então, se você dizer, essa palavra significa isso, e não ditar a fonte, é a mesma coisa não dizer nada. Então, nosso primeiro desafio foi fazer o quê? Definir dicionários. Dicionários confiáveis. Então, nós utilizamos 42 dicionários em 8 idiomas. Sendo que os idiomas em que eu não tinha domínio, não tinha fluência, evidentemente, eu me servi de pessoas ligadas a mim, que tinham fluência no idioma, para me ajudarem, não é? Então, idiomas que eu tinha fluência de leitura, né? Não é fluência de fala. Francês, eu tinha fluência de leitura. Então, adotei o Le Grand Bailly, que é o maior, é o principal dicionário francês de grego. O dicionário do grego clássico não é um dicionário religioso, é um dicionário para você ler literatura grega. O Le Grand Bailly é um gigantesco dicionário, 4.000 páginas, enorme. Então, ele te dá uma palavra lá, ele fala Homero, Heródoto, Platão, fala na literatura grega todas as ocorrências da palavra, inclusive no Novo Testamento. Então, Le Grand Bailly era um excepcional dicionário da língua francesa. Nós precisávamos da língua inglesa. Então, tinha o Liddell Scott, um gigante dicionário da Oxford, respeitadíssimo dicionário, incrível, em inglês, aí era moleza, né? Francês e inglês estava fácil. Aí nós tínhamos que conseguir espanhol, Adrados, e outros dicionários em grego e espanhol, porque a Espanha também tem uma produção bíblica, de pesquisa bíblica considerável. Italiano, e aí por diante.
Então, espanhol, italiano, francês, inglês, alemão. Chegamos no alemão. O alemão, nós tínhamos um trabalho gigantesco. O alemão, há um dicionário, esse dicionário eu tenho lá em casa. São 10 volumes, cada volume 1000 páginas, cada um. São 10.000 páginas de dicionário. Mas ele é um dicionário só do grego do Novo Testamento. Então, só tem as palavras gregas do Novo Testamento. Por exemplo, a palavra logos são 90 páginas em alemão. Eu estou contando isso para a gente entender o que é o dia a dia da tradução. Porque eu não poderia colocar uma nota aqui tirada da minha cabeça. Tinha que consultar. Se eu estou dizendo que logo significa isso, aí aqui atrás tem a referência, tem os dicionários. Estão citados aqui. A referência de onde eu tirei. Então, esse dicionário é o Kittel. É um grande projeto, excepcional, 10 volumes, mais de 10.000 páginas de dicionário, explica, e é incrível, porque ele pega a palavra, o uso clássico, no grego clássico, em Homero, nos trágicos, e vai até chegar no Novo Testamento. Paralelos com o Velho Testamento, dicionário realmente impressionante. E outros dicionários, NIDA, dicionário de campo semântico, é muito material. Nós reunimos todo esse material para elaborar as notas. E para aperfeiçoar, porque depois que a gente terminar a tradução, o trabalho será o quê? A terceira, quarta, quinta edição vai ser aperfeiçoamento de nota, porque aí nós vamos poder ficar só pesquisando palavras, montar uma equipe de pessoas só para ficar estudando. Gente, pesquisa tudo de logos aí, você encontra 1000 páginas só sobre logos, faz um resumo para aprimorar a nota. Então, as notas vão ser aprimoradas. Esse é o projeto. Depois de reunidos esses dicionários, nós já tínhamos uma biblioteca de comentário. Isso é muito importante de dizer. Existem comentaristas acadêmicos dos livros do Novo Testamento. Então, você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Tem um autor chamado W. Davis. Ele tem um comentário de Mateus, são 3 volumes, cada volume 1000 páginas. 3.000 páginas só do Evangelho de Mateus. Mas não é um comentário de explicar o sentido espiritual, não. Esses acadêmicos não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com geografia, aspecto linguístico, expressão idiomática, com aspecto técnico, é o que nós chamamos de exegese. É o trabalho que fundamenta, que dá subsídio para que venha um intérprete. Por isso, o Emmanuel escreve no prefácio do Caminho, Verdade e Vida: nosso trabalho não é de exegese. Porque se fosse de exegese, primeiro, Emmanuel ia ter que trabalhar com o texto no original. Porque exegeta não trabalha com tradução, só com texto original. As páginas que o Emmanuel teria que escrever não seriam páginas de explicação do Evangelho, mas páginas de aspectos técnicos científicos do Evangelho. Não era esse o trabalho dele, até porque esse trabalho está feito. É a partir desse trabalho que ele ia desenvolver o dele, que é de interpretar o Evangelho. Quanto a isso, a gente já estava tranquilo. Porque, desde os 20 anos de idade, eu vinha formando uma biblioteca e já tinha 4.000 volumes. Então, nós já tínhamos os comentários de todos os livros do Novo Testamento, pelo menos os principais, os mais renomados comentários internacionais. Para tirar alguma dúvida. Estão vendo que o trabalho não é fácil, não é pequeno também. É um trabalho de relojoeiro suíço. Cada pecinha minúscula, e você tem, e sabendo que você vai cometer erros. Vai cometer erros, depois serão corrigidos.
Então, esse cuidado nós tivemos. Bons dicionários bíblicos, bons dicionários de grego, bons comentários exegéticos do Novo Testamento. E aqui, gente, eu queria chamar a atenção para esse aspecto que é muito importante. Não raro a gente vê surgir um autor espírita para comentar o Evangelho. Sem citar nomes. E a pessoa diz assim: eu descobri um significado para essa passagem do Evangelho. Só eu descobri. Tem 2000 anos que existe o Evangelho, mas quem descobriu o significado agora sou eu. Essa passagem não significa isso, ela significa aquilo. E o aquilo, eu que descobri. Bom, tem um pequeno problema aqui. Será que 20 gerações de cristãos, todos, não tinham a inteligência desse espírito? Nós temos centenas de universidades bíblicas no mundo, ninguém percebeu, só esse espírito, só ele percebeu. Ninguém se deu conta. Tem alguma coisa errada, não? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então é preciso tomar cuidado para... Não significa que nós devamos ser escravos das conclusões do passado, não é isso. Mas quando você propõe uma abordagem nova ou original de um texto, você tem que citar as abordagens anteriores. Você tem que citar. Então eu me lembro de um comentário do Evangelho de João que eu consultei, que é de um americano excepcional, chama Craig Keener. O comentário do Evangelho de João, a bibliografia dele são 200 páginas de bibliografia. Dá para imaginar? Então ele cita a bibliografia assim: comentadores do Evangelho de João até o século V. Comentadores do Evangelho de João do século V até 1500. Comentadores do Evangelho de João no século 1600, 1700, né? Depois ele começa, comentadores do Evangelho de João, 1910 a 1920, 1920 a 1930, 1930 a 1940. Ou seja, a equipe dele fez uma pesquisa no que mais de relevante já foi publicado, para ele poder postular alguma coisa. Não é? Infelizmente, nós ainda não temos trabalhos como esses no Espiritismo. Não temos. Nós temos no Espiritismo trabalhos muito bons, interpretando o Evangelho. Por exemplo, eu me lembro, eu cresci em mocidade lendo Caibá Chuta, Parábolas de Jesus, quem não se lembra? Não é? Encantador, não é? Eu adoro. E vários outros. E sem falar na Monumental. Mas essa é covardia, porque vem do mundo espiritual, aí não vale, né? Que é o trabalho do Emmanuel, comentando o Evangelho. Esse eu deixo à parte, porque aí é uma coisa assim, à parte. Não é? Mas do trabalho de encarnado, você tem alguns trabalhos de interpretação, o sujeito pega e interpreta, mas não tem um trabalho assim consistente que compara todos os comentários. Um encarnado começou a fazer isso, que foi o Palhano, lá no Espírito Santo. O Palhano publicou um comentário à carta aos Gálatas, um comentário
agora esqueci a outra carta, falou aqui, não sei. E uma outra carta do Novo Testamento, mas é um trabalho muito simples, é pequenininho. Ele começou já a esboçar, indicando para o movimento espírita que era preciso fazer esse diálogo, era preciso fazer esse estudo, mas foi um trabalho muito inicial, mas deixou ali para ser feito. Outro trabalho que a gente se recorda assim, com muita alegria é o trabalho do Canuto Abreu, o Evangelho por Fora, né? Que também foi uma tentativa, o Canuto fez, e um trabalho do Pastorino, onde, em parte, ele faz isso, né? Numa metade, assim, ele recupera alguns aspectos linguísticos, históricos, mas são muito ligeiros, né? E depois ele já parte para uma interpretação direta, né? Então, foi muito útil, gerações de espíritas cresceram lendo esse material do Pastorino, porque era o que se tinha de mais relevante na época, né? Mas tudo é superado pelo tempo. Nós precisamos entender isso. Então, hoje há material muito mais avançado, muito mais profundo, que precisa ser considerado. Essas eram as questões da tradução. Nós nos lançamos ao projeto, fizemos a tradução dos 4 evangelhos de Atos dos Apóstolos, com abundantes notas. E agora nós já terminamos Romanos, estamos já finalizando Coríntios, né? Então nós podemos dizer que 3/4 já foram concluídos, né? Falta 1/4, que são o restante das cartas, mas algumas são menores, as cartas dos outros apóstolos, depois Apocalipse. Então o trabalho prossegue. Depois de terminado isso, se Deus quiser, até dezembro, nós pretendemos passar por uma revisão, revisar as notas, unificar as notas e levar à publicação da segunda edição. E aqui eu queria fazer um comentário. Essa tradução tem um aspecto... Se eu soubesse, talvez eu não teria aceito o convite do Nestor. Mas como eu não sabia, acabei aceitando e descobri no meio do caminho. Geralmente a tradução é feita por uma comissão. E aí é bom, é muito bom. Porque você pega, o Novo Testamento tem 27 livros, monta-se uma comissão desse tamanho aqui, aí fala assim, quem vai traduzir Mateus? No máximo 3 ou 4. Aí levanta a mão. Eu. Bom, se fosse assim, meu trabalho já estava concluído. Eu já ia levantar a mão, Evangelho de João, que o grego é mais fácil. Fugia de Lucas, que é o grego mais difícil. O Evangelho de João sou eu, vou pegar aqui. Nossa, 6 meses, estava feito. Maravilha. Mais 4, 21 capítulos, dividia por 4. Você traduz 7 capítulos, traduz 7 capítulos, meu Deus do céu. Né? Mas não é bem assim, né? Não tinha comissão, né? Eu precisava fazer a tradução toda. Essa é a dificuldade. Porque tem que fazer os 27 livros, todos os capítulos, tudo sozinho. Estou falando sozinho encarnado, né? Sozinho encarnado. Depois eu vou contar algumas coisas sobre esse aspecto espiritual de amparo também ao trabalho que é preciso registrar. Sozinho encarnado. Mas tem uma vantagem. O trabalho tem uma unidade. Então, esse é um aspecto sério. Se você pegar o Novo Testamento da Bíblia de Jerusalém e fizer uma pesquisa assim, a palavra logos, ela não é traduzida uniformemente nos 27 livros. Por quê? É claro, foi traduzido por uma comissão. Os 4 que traduziram Mateus, traduziram de um jeito. Os 4 que traduziram Atos dos Apóstolos, traduziram de outro. Não tem uniformidade. Aqui nessa tradução, não. Por quê? Como eu tenho que elaborar as notas, eu tenho ao lado... Hoje não é
Só lá, né? Hoje eu tenho um programa de computador que ele só falta falar, né? Eu já sento, ele pergunta, quer um café, uma água, onde você está, né? Onde você estava pensando isso? Tem uns programas poderosos aí, né? que ajudam do ponto de vista de ferramenta. Mas quando eu comecei, era a chave. Então eu olhava a palavra logos. Eu já tinha a relação de todas as ocorrências da palavra logos no Novo Testamento. Então, quando ela ocorreu pela primeira vez, que eu precisei traduzir, eu já fui elaborando a nota. Nas outras vezes que eu fui traduzir, a nota estava pronta. Com isso, a tradução ganha uma uniformidade. Você não tem uma discrepância muito grande no trabalho da tradução. Outra coisa, os critérios que você usa são critérios uniformes. Por exemplo, um dos critérios que eu tinha adotado era respeitar o texto original. O Evangelho de Marcos é cheio de erro de português. Quer dizer, erro de português não, erro de grego. Né? O Marcos, ele diz assim, nós vai, nós foi. Está cheio de erro. Quando vêm as traduções, o que elas fazem? Elas pasteurizam tudo. Então você lê o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, fica tudo igual. Por quê? Onde está muito simples, eles melhoram o nível. Onde o nível está muito alto, eles abaixam. Então é aquela história de todo mundo tem 1,60 m. Quem tiver mais, a gente corta. Quem tiver menos, a gente estica. Ficam todos os evangelistas iguais. Nós não fizemos isso. Não fizemos isso. Querem ver? Vou dar um exemplo prático agora. Vou abrir aqui agora, vou mostrar. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Os 4 primeiros versículos que me deixaram uma semana sem dormir. Visto que muitos empreenderam organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, como nos transmitiram os que, desde o princípio, se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra, também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Esse é Lucas. Não é popular. Esse é Lucas. Mas ele é assim o evangelho dele inteiro. É um pesadelo, Lucas. O Evangelho e Atos dos Apóstolos. É um pesadelo, mas eu tinha dia que eu chorava. Chorava. Porque quando eu peguei essa introdução de Lucas, os primeiros 4 versículos, eu não sabia uma palavra em grego dele. Nenhuma. Você olhava e falava, virou grego agora. É grego, puro. Não sabia uma palavra. Eu falei, mas só tem palavra nova. Eu tinha que olhar tudo no dicionário. Eu falei, meu Deus, que trabalheira. E olha só, o tanto de nota que tem. Do versículo 1 ao versículo 4, tem 17 notas. Esse é Lucas. Esse é Lucas. Posso pegar Marcos? Poxa, Marcos é gente boa, gente. Marcos é uma boa pessoa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio meu anjo perante a tua face, aqui ele está citando, a qual preparará teu caminho, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Aqui ele está citando. João Batista apareceu no deserto anunciando o mergulho do arrependimento para perdão dos pecados. Assim,
acorriam para ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram mergulhados por ele no rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinturão de couro em torno dos quadris, comendo gafanhotos e mel silvestre. Que beleza, né? E é só assim, é um romance. E ele vai contando. Agora, Lucas, pedreiro. Então, está vendo a diferença? A minha intenção era, eu quero que o leitor perceba a diferença. Porque às vezes as pessoas pensam que o Novo Testamento foi escrito por uma única pessoa, mas não foi. São 27 livros. É como se você pegasse a obra de André Luiz e publicasse num livro só. Daqui 2000 anos as pessoas vão olhar, olha, nossa, mas o Chico psicografou. Não, meu amigo, não é um livro só não, foram 13 livros. 13? Eu achei que era um livro só. É essa a impressão que a gente tem. A gente acha que o Novo Testamento é um livro só, mas são 27. Então, quando você vai para o Evangelho de João, por exemplo, no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Parece redação de primário, não é? O menino chutou a bola, e a bola rolava, não é? Mas por quê? Por quê? Porque João escreve num padrão da poesia hebraica. Isso aqui é uma poesia. Um padrão poético que é chamado de X, ou quiasmo. O nome técnico é quiasma. O quiasma é um X. Eu vou dar um exemplo de poesia em quiasma. Carlos Drummond de Andrade, mineiro. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. É assim que João escreve. Então ele vai, porque é um padrão hebraico. Olha como que é diferente do Evangelho, não é? Extremamente diferente. Quando ele cita, e onde há coisas maravilhosas, né? O Evangelho de João é uma coisa maravilhosa, né? Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome as ovelhas que são suas, e as conduz para fora. Quando retira todas as que são suas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão a um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que estava lhes falando. É muito poético, né? É uma coisa maravilhosa, né? E o próprio Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, né? Respondendo-lhe Jesus, não está escrito em vossa lei, sois deuses? Se ele disse deuses com relação a quem a palavra de Deus veio, e a Escritura não pode ser violada, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós que dizeis, tu que blasfemas, porque disse eu sou o Filho de Deus, se não realizo as obras de meu Pai, então não credes em mim. Se porém realizo e não credes em mim, crede nas obras, a fim de reconheceres definitivamente que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então é um evangelho incrível mesmo, né? Muito impressionante. E essa tradução procurou deixar o sabor original.
A ideia é que a tradução fosse uma experiência literária, né? Para a gente encerrar. É preciso dizer que nos originais, nos pergaminhos em grego, não tem vírgula, não tem ponto final, não tem separação entre as palavras, não tem parágrafo, não tem versículo, não tem capítulo, não tem título. Então, o Evangelho de Mateus começa na primeira letra, o sujeito vai colocando uma letra atrás da outra, uma letra até a última. Essa separação em capítulos, em passagens, nome para as passagens, isso só foi feito depois da invenção da imprensa. Por volta de 1600 e pouco, imaginem. Isso não existe no original. Então, o que nós fizemos? Nós renomeamos todas as passagens. Boa tarde, boa tarde. Renomeamos como? Nós, capítulos e versículos, nós não mexemos, porque é uma convenção internacional. A divisão em capítulos e em versículos é convenção internacional. Você não pode mexer, senão você sai do padrão internacional. Nós mantivemos. Não querendo te falar, mas vai acabar, né? Nós mantivemos. Os títulos nós mudamos. Por quê? As Bíblias dão títulos teológicos. Nós queríamos dar títulos literários. Como assim literários? Todos os títulos são tirados do texto da passagem. Então, nós vamos no texto. Por exemplo, abri aqui, capítulo 9 de Mateus, 14. Aliás, vou pegar um exemplo bom. Sermão do Monte. Então, nós colocamos um grande título, Sermão do Monte, porque nós sabemos que o Sermão do Monte ocupa 3 capítulos, 5, 6, 7. 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Então, nós demos um título gigantesco, Sermão do Monte. E depois dividimos. Então, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 5, nós chamamos de bem-aventuranças. Por quê? Porque está no texto. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados as bem-aventuranças. Depois, o que começa dizendo? Olha só, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, missão dos discípulos. Depois entra um trechinho, nós demos o título, a lei, a justiça e o reino. Mas é isso que está falando, quer ver? Eu vou ler. Não penseis que vim destruir a lei, os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Em verdade vos digo, até que passe o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Qual que é o tema dessa passagem? A lei, a justiça e o reino. Não vim destruir a lei, a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus para que a gente alcance o reino dos céus. É literário. Né? A próxima passagem, todo mundo se chocou com esse título, nós demos o título, 6 contrastes na interpretação da lei. 6 contrastes na interpretação da lei. Por quê? Porque Jesus começa assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar será sujeito a julgamento.
Eu, porém, vos digo. Quantas vezes ele fala isso? Ouviste o que for dito, eu, porém, vos digo. 6. 6. E quando ele diz, ouviste o que foi dito, ele não está falando do que está escrito, mas de interpretação. Porque, por exemplo, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Onde está escrito isso no Velho Testamento? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não tem escrito no Velho Testamento que você tem que odiar o inimigo. Pelo contrário, lá está escrito que você tem que ajudar o inimigo. Se o boi do inimigo cair no buraco, você tem que pegar o boi, levar, cuidar dele, e quando seu inimigo chegar, você entregar. Não está falando no Velho Testamento que tem que odiar o inimigo. Então, de onde que tirou isso? Era interpretação dos escribas. Então, Jesus não estava combatendo o texto, por isso que ele falou, eu não vim destruir a lei. O que está escrito está certo, a interpretação é que está errada. Então, são 6 contrastes na interpretação da lei. Os antigos interpretavam de um jeito, Jesus está interpretando de outro. Olha que interessante. Então, a gente tem tido um feedback das pessoas que ela fala, olha, essa divisão em título, isso aqui, então, fica parecendo um livro, dá vontade de ler. Fica parecendo um livro. Porque quando as pessoas abrem uma Bíblia assim, não parece um livro. Parece um purgatório, né? Tudo junto, tudo misturado. Você fala, meu Deus do céu, aqui não está dividido o título, bonitinho, né? Com a nota. Aí você senta, faz uma pipoca no micro-ondas, e você com calma, vai comendo uma pipoca e lendo, gostoso, né? E é incrível, gente, porque eu tive assim umas... A minha mãe é analfabeta. Minha mãe nasceu no norte de Minas, ela não pôde estudar, ela nunca foi à escola. Minha mãe foi empregada doméstica e mãe solteira, né? Então, para me criar, ela trabalhava como empregada doméstica e analfabeta. Numa dessas casas que ela trabalhou, a senhora ensinou ela a escrever o nome dela e a ler. Então, ela sabe escrever o nome dela, mas não sabe escrever mais coisas. Ela só sabe escrever o nome, mas ela sabe ler. E quando saiu essa tradução, eu presenteei a minha mãe com ela. E às vezes, hoje, todo domingo que eu posso, eu vou lá na casa dela para almoçar com ela e tudo, e a tradução está lá, na cabeceira da cama dela. E ela fala que toda noite, assim, antes de dormir, ela lê um pouquinho. Tentaram tomar essa tradução dela, porque esgotou, ficou muito tempo esgotado, estavam vendendo no Mercado Livre a R$ 2.500, né? Chegaram a fazer propostas indecentes para ela, né? De ela vender, mas ela foi resistente, não vendeu. Manteve, agora não, já saiu a reedição, não é? Mas ela lê. Eu acho que isso vale todo o trabalho, vale todo o esforço. Porque, embora eu não tenha feito numa linguagem de hoje, embora isso aqui seja uma viagem pesada, né? Porque cheio de nota, cheio de coisa, a língua não está na linguagem popular, se a minha mãe está lendo, e se alguém não estiver lendo, você tem que concentrar. Tem que concentrar. Que ela lê e gosta, mas que bonito, está tudo dividido, né? Que belezinha, explica tudo, né? Tem as notas. A gente acredita que a tradução cumpriu esse papel atual. Atual porque, e eu encerro com isso, Humberto Eco diz assim, as traduções envelhecem, as traduções são como os corpos, elas envelhecem. Daqui 200 anos, alguém vai abrir aqui e falar, misericórdia, que português é esse? Isso é português arcaico, de 2013. É um português arcaico. Daqui 500 anos, as pessoas vão olhar para isso aqui, mas não consigo ler. Que língua que é essa? Isso era um português que eles falavam em 2013. E não vão conseguir ler mais. As traduções envelhecem.
mas a ideia do projeto ficou. E os que vierem no futuro para fazer outras traduções poderão aproveitar do trabalho que já foi feito aqui, da mesma forma como eu aproveitei muito o trabalho daqueles que me precederam, principalmente Jan Hus, Jerônimo de Praga, que morreram queimados para que a gente pudesse fazer um trabalho desse, Erasmo de Roterdã, o primeiro homem a publicar os textos gregos do Novo Testamento, e tantos outros que lutaram muito para que as pessoas simples, como a minha mãe, pudessem ter nas mãos um Novo Testamento. Não é? Esse projeto não é meu, não é projeto da FEB, esse é o projeto da comunidade espírita, é nosso. Mas ele não é um projeto para espírita, porque não tem nota espírita aqui. E uma cena que me emocionou, em Curitiba, num jantar, uma teóloga protestante me procurou no jantar e disse assim: olha, queria que você me desse um autógrafo aqui na tradução. Eu falei: eu sou teóloga protestante. Eu falei: meu Deus. Li tudo, avaliei a tradução. Eu falei: misericórdia, agora eu estou perdido, né? E ela falou assim: tem uma nota aí que você fala na introdução que você não ia fazer uma tradução espírita, mas tem uma nota que você se traiu. Você usou a palavra obsessão. Aí você corrige lá, tira a obsessão. E eu anotei, fiquei muito feliz, e ela começou a contar que na igreja dela, ela vai com a tradução, eles leem. A minha querida irmã Aila, que é uma freira, dá aula de Bíblia numa faculdade de teologia jesuíta, e quando ela deu aula de Novo Testamento, eles usaram essa tradução. E o pessoal ficava perguntando assim: mas escuta, mas quem que fez essa tradução? Ele é juiz, ainda fez isso? Que hora que ele faz isso? Mistério. Meus amigos, eu vou abrir para perguntas, né? Tem 15 minutinhos para pergunta, né? Para a gente. Nossa, o tempo voa, né? É mais amigável, né? Então, quando a gente fala que é literatura, é no sentido de que eu não posso tomar um texto de Carlos Drummond de Andrade, quando diz assim: eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. É uma poesia, não é? Ou você pega no Parnaso de Além Túmulo, né? Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É poesia, não é? É poesia do mais alto nível, não é? Isso é literatura. Então, não significa que o conteúdo deixe de ser espiritual. O que nós estamos dizendo é que você não pode ler o Parnaso de Além Túmulo como você lê um romance de Emmanuel. Não tem como. Um romance é um romance. O Parnaso é um Parnaso. Como eu não pego um conto, né? Você pega, por exemplo, um conto de Humberto de Campos, e aí ele fala assim: havia um homem que morreu e encontrou com 3 anjos. O anjo da caridade, o anjo da... É claro que é um conto, né? Você não vai imaginar que ele desencarnou e tinha lá, e que lá no mundo espiritual tem um anjo chamado caridade.
Mas ele não deu o título de conto? É um conto. Às vezes ele chama de crônica. Então ele está escrevendo uma crônica. E uma crônica é o quê? Alguma situação do cotidiano. Aí ele fala, fulano de tal, era um espírita, doutrinador, vai contar a história desse espírita. Então, é esse o sentido que a gente não pode perder quando olha para os 27 livros do Novo Testamento. Então, por exemplo, se eu pego assim, Evangelho de João, vou dar outro exemplo. O Evangelho de João é meio sui generis, está cheio de poesia dentro dele. Mas assim, Evangelho de Marcos é um evangelho. E o que é um evangelho? O evangelho é uma narrativa de uma série de acontecimentos. Então, você pega o Evangelho de Marcos, né? Eu chamo, se fosse traduzir o Evangelho de Marcos para a linguagem popular, Bíblia na linguagem de hoje, eu chamaria Velozes e Furiosos. Porque o Evangelho de Marcos, ele é assim, é uma coisa atrás da outra. Jesus não para, você fala, sabe que ele não vai ao banheiro? Sai daqui, entra ali, entra para cá, vai para cá, cura aqui, sai daqui, e vai até ser crucificado. A sensação que dá é que tudo aconteceu num dia, porque é um evangelho extremamente dinâmico, é um evangelho. Se eu vou para um Apocalipse, é diferente. Apocalipse é um gênero literário diferente de evangelho. Aí o que eu tenho que fazer? Existem outros livros escritos nesse gênero literário? Existem. Antes de João, havia dezenas de apocalipses, incluindo um famoso, que é o de Daniel, que é o do profeta Daniel, está lá no Velho Testamento. Está escrito num estilo literário Apocalipse. E muitas palavras, muitas expressões do Apocalipse de Daniel, que é o livro do profeta Daniel, estão no Apocalipse de João. Então, é um estilo literário. Se você desconhece isso, essa diferença de um estilo literário, você comete equívocos na interpretação. Porque eu não posso interpretar uma poesia como eu interpreto uma crônica. Eu posso escrever uma crônica sobre o dia em que eu fiquei preso na Marginal Tietê. Né? Então, assim, um mineiro na Marginal Tietê. Posso escrever uma crônica amanhã. Um mineiro na Marginal Tietê. Contando o engarrafamento para chegar aqui. É uma crônica. Mas quando eu abro um salmo, não é uma crônica. Um salmo é uma poesia. Aí você fala, mas Haroldo, faz diferença? Faz. Quer ver? Jesus está na cruz e ele diz assim, em aramaico, Eli, Eli, lama sabatani, que traduzido é, meu Deus, por que me abandonaste? Olha, rios de tinta já foram gastos no movimento espírita para explicar essa fala de Jesus. Desde alguns que falam assim, Ih, Jesus fraquejou, ficou com medo de morrer. Ficou com medo de desencarnar. Até outros que ficam falando, não, ele falou uma coisa, o outro entendeu outra. É problema de audição. O aparelhinho não estava regulado. Ouviram errado. Acontece que, o que Jesus está fazendo? Está recitando o Salmo 22, versículo 1. Essa fala não é dele, está no Salmo. O Salmo 22 começa, meu Deus, por que me desamparar? É uma poesia de Davi. Bom, se quando Jesus estava na cruz, ele citou uma poesia, a pergunta não é por que ele falou isso, a pergunta é por que ele recitou a poesia. Por que ele citou o Salmo? Está vendo como é que é importante entender o gênero literário? Porque senão eu cometo erros primários de interpretação. Primários. Então, quando a gente vai fazer um estudo, quando Jesus marca a ceia, que ele começa a se despedir dos apóstolos, na ceia da Páscoa, eles cantam 18 salmos. E eles cantaram, porque ele partiu o pão, abençoou o pão, tomou o vinho, abençoou o vinho, cantaram os salmos e depois fizeram a refeição. Que salmos são esses? Por que quando ele está na cruz ele cita salmo? Por que ele cita
do momento que ele é preso até crucificado, ele cita um tanto de salmo. Por quê? Que salmos são esses? O que significam esses salmos? Que poesias são essas? Então você abre o entendimento do Novo Testamento quando eu entendo que é literatura. Porque há inspiração espiritual? É claro que eles foram inspirados. Basta pensar no Chico. É claro que eles foram inspirados. Mas o evangelista não é um microfone. Ele é um ser humano. A mensagem passou por ele. E ele narrou o que ele intuiu segundo os seus padrões culturais, segundo a sua cultura e a sua literatura. Então, quando a gente entende essa literatura, fica mais fácil entender o Novo Testamento. Esse é que é o sentido, sabe? E quando nós temos atenção a esse aspecto literário, você começa a descobrir padrões. Padrões literários. Padrões. Por exemplo, tem um padrão literário. Mateus sempre duplica. Se curou um cego, são 2, ele põe mais um. Sempre põe em dobro. É um padrão literário. Aí você fica pensando, será que alguém não viu os outros, citou só um, ou ele que duplicou? Eu não sabia, mas é um padrão dele. Ele põe os números todos fechadinhos. Né? O João tem uma característica fantástica. Né? Todo o evangelho dele é dividido em festa. A estrutura do evangelho são inícios de festas. E tem uma estrutura também arquitetônica, que não vem ao caso aqui. Quando você descobre isso, você fala, meu Deus, que obra de arte. Que obra de arte. Houve uma inspiração espiritual do próprio Cristo, na narrativa, mas o próprio Jesus, quando veio aqui, respeitou a cultura. Porque imagina se ele viesse aqui ensinar o evangelho falando a língua dos cristos. Ninguém ia entender nada. Então, ele falou a linguagem dos pescadores, dos agricultores, das pessoas, para que elas pudessem entender. Houve alguma passagem no seu trabalho onde você percebeu que aqui o pessoal estava pisando na bola na tradução? Você pudesse eleger assim, aqui, esse pedaço aqui, o pessoal estava... Nicodemos. A passagem de Nicodemos foi chocante para mim, em vários aspectos, porque na passagem de Nicodemos eu encontrei a rocha do interesse teológico na tradução da passagem, porque as interpretações que se fazem dessa passagem, elas, na minha opinião, não são permitidas pelo texto. E são sutilezas. Por exemplo, aquele que não nascer de novo, ele não fala nascer. Tem verbo nascer em grego. Ele usa o verbo gerar na passiva. Aquele que não for gerado. É curioso isso, porque você lembra que eu falei de consistência? Então, quando eu traduzi Mateus, primeiro versículo de Mateus, está assim, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa, versículo 2. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés, gerou. Aí é cansativo, né? Porque vai dando a família toda. Gerou. Quando você abre o Evangelho de João, capítulo 3, conversa de Jesus com Nicodemos, ele usa o mesmo verbo que está aqui. O mesmo verbo gerar, mas na voz passiva. Aquele que não for gerado, de novo, não pode ver o reino dos céus. Aí traduziram por nascer. Por quê? Por quê? Aí você vai no comentário. Aí os comentaristas falam assim, ó, esse nascimento não é um nascimento físico, é um nascimento do batismo. Mas não está nascimento aqui. Não tem a palavra nascer no texto grego. A palavra é ser gerado. Aí você tira o alicerce e o edifício tomba. Então aqui eu percebi esse ponto, um ponto grave, né?
Nas cartas de Paulo, eu não vou nem comentar agora. Nas cartas de Paulo é impressionante. É assustador. Eu não vou nem dizer impressionante, não. É assustador. Assustador. E nesses aspectos teológicos, né? E tem uma coisa que a gente não entende, que eu não consigo entender. O Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Moral Estranha, o Kardec fala assim: a tradução deve ser literal o máximo possível. O que ele está dizendo? Se eu escrevi, João chutou a bola, para que você vai traduzir? A bola foi chutada por João. Para que você vai fazer isso? Por que você não segue a sequência do texto? Se a sequência pode ser seguida, por que você não segue? Aí, sabe o que os tradutores respondem? Não, é porque eu queria colocar no estilo da língua portuguesa. Então, para ficar no estilo, olha, convenhamos, esse negócio de estilo é questão de gosto. E varia de uma pessoa para outra. O que você pode achar muito bonito em termos de estilo, outra pessoa pode achar horroroso. E o que outra pessoa acha muito bonito, você acha horroroso. Por que não seguiu o estilo do autor? Por que não respeitou o estilo do autor? Para que inverteu palavras? Por que inverteu orações? Então, isso era o que mais me incomodava. Por exemplo, numa Bíblia excelente, que é de Jerusalém. Você estava seguindo a sequência feita e invertia. Eu falei, para que ele inverteu? Para quê? Para quê? Por que não seguiu do jeito que está? Não é? E aí eu confesso que eu fiquei até obcecado, porque eu ficava obcecado, né? Eu vou seguir a ordem enquanto der. Eu só vou interferir quando não fizer nenhum sentido em português, porque isso existe, né? Às vezes a ordem da frase grega, se você traduzir na ordem para o português, ninguém entende nada. Aí eu adaptava, mas colocava uma nota, dizendo, no original está assim. Eu mudei, mas no original está assim, é uma expressão idiomática. E explicava, né? Então, vamos lá. Então, boa tarde. Então, era interessante porque um pequeno detalhe, mas quando eu inverto uma oração, quando eu troco uma palavra de lugar, eu, de certo modo, eu estou interferindo em aspectos estilísticos do autor. Eu estou querendo ser um coautor. E eu entendi que não compete ao tradutor isso. E aí descobri, por exemplo, o professor da USP de grego, Henrique Murasco, que cunhou um termo técnico para isso, que ele chama: a tradução deve ser linear. Linear, não literal. Porque literal você não entende, né? Por exemplo, você traduzir para o alemão, chutou o pau da barraca. Então não adianta você ser literal, porque o alemão não vai entender. Mas linear era isso que ele queria dizer, o professor Henrique Murasco. Para que você vai alterar a ordem? Para que você vai mexer no estilo do autor? Se ele disse naquela ordem, se ele disse com aquele jeitinho dele, para que você vai mudar? Né? Então eu procurei ser o mais linear possível, e isso já dá uma alteração tremenda no resultado final. E fora essas... Tudo acaba, né?